Daí eu comento aqui, Quartim, professor da Unicamp, é o pai espiritual e fundador do tal núcleo de estudos marxistas, ao qual não se pode negar o mérito de ter levado sua universidade ao nível acadêmico de uma escolinha do MST. Quando eles fundaram esta porcaria, eu escrevi para a Unicamp propondo, olha, se vocês são tão democráticos assim, por que não fundam um núcleo de estudos antimarxistas? Já que os pensadores do século XX, Max Weber, Max Scheler, Edmund Husserl, Ortega y Gasset, Karl Jaspers, Eric Voegelin, Leo Strauss, os principais eram todos antimarxistas. Isso significa a cultura do século XX é uma cultura eminentemente antimarxista. E o marxismo é apenas uma subcultura dentro do imenso panorama da cultura do século XX. Por que vocês destacam logo o marxismo? Tá certo? E criam um núcleo de estudos marxistas. Porque se eu propuser um núcleo de estudos antimarxistas, o que vocês fazem? Bom, os caras me deram uma resposta evasiva, tá certo? E nunca mais falou disso. Muito bem. Daí eu digo, o professor Quartim é bastante espertinho, o que constitui no círculo marxista equivalente superior da inteligência humana. Ao afirmar que nos países, aspas, nos países sul-americanos submetidos ao terrorismo do Estado, só no Brasil os torturadores não somente permanecem totalmente impunes, mas também continuam a receber elogios, fecha aspas, ele teve o cuidado de se referir somente à América do Sul e não à América Latina em geral, o que o colocaria na dolorosa contingência de ter de abrir exceção para Cuba, recordista continental absoluta de torturadores e terroristas de Estado per capita. Todos eles, exceto os falecidos, ainda em seus postos e carregados de honrarias. O professor Quartim é um exemplo de idoneidade intelectual das elites mandantes comunistas, sob cujas ordens e cusparadas alguns dos nossos militares estão ansiosos para servir. Olha, se isso aqui não é argumento, o que é então? Eu estou dizendo aqui, o sujeito diz que só no Brasil tem torturadores nos altos postos. Eu digo, em Cuba está cheio de torturador nos altos postos. Quer dizer, eu estou respondendo a ele. O que ele tem a responder a isso? Nada. Então, como não tem nada para responder, como não tem argumento para responder, o que faz? Ajunta, tá certo, a curriola toda e diz, vamos intimidar o cara, vamos intimidar pelo número. Essa droga já tinha 200 assinaturas até ontem, hoje deve ter 300 já. Quer impressionar pelo número. E diz que a mim falta argumentos? Ora, o que é isso, porra? Eu acabei de botar o argumento aqui, por respondam a isso, ô 200 filhos da puta! 200 canalhas! 200 mentirosos! 200 vigaristas! Respondam a isto! Eu estou mentindo? Será que o Brasil tem mais torturador e assassino político do que Cuba? Ora, em Cuba, o regime cubano matou 100 mil pessoas, porra! E a nossa ditadura matou 300 terroristas armados. Cuba matou não sei quantos mil civis desarmados. O que você tem a opor a isso? Muito bem. Daí, mais adiante, eu digo que a inflexibilidade do seu Quartim de Moraes não me surpreende. Ele está especialmente qualificado para humilhar seus velhos inimigos, de vez que ele próprio matou um deles, mandante do assassinato do capitão americano Charles Chandler, alvo escolhido a esmo como símbolo do execrado imperialismo yankee. O orgulhoso professor da Unicamp sabe que, na falta de realizações intelectuais, o homicídio político é uma glória curricular mais que suficiente pelos atuais critérios do establishment universitário brasileiro. Muito bem. O seu Quartim de Moraes está aqui, né? Ele dá uma entrevista ao jornal da Unicamp, onde ele diz, em primeiro lugar, ele confessa que jamais foi torturado. A tortura faz parte da minha experiência, embora nunca tenha sido vítima dela. Né? Isso faz parte da minha experiência, da minha vida pessoal, embora nunca tenha sido vítima dela. Então, como é que faz parte da experiência? Não me pegaram, mas colocaram retratos meus espalhados por todos os lugares. Tive a honra de estar naqueles cartazes que eles faziam e colocavam assassino, porque a esquerda matava os meganhas mesmo, atirava de verdade. Eu sei falando com orgulho, a gente matava mesmo. Agora, no caso do capitão Chandler, o grupo político decidiu a morte do cara e este seu Quartim de Moraes estava lá. Quer dizer, ele foi um dos que decidiram a morte do capitão, é o mandante do crime. Eu chamei de assassino porque você é assassino mesmo, Quartim. Mandante de homicídio é homicida. Você foi condenado, julgado, sua sentença está transitada em julgado. Você foi anistiado depois, mas isso não elimina o seu crime, elimina apenas a punição. Você não pagou pelo seu crime, mas quer que os outros paguem. Ou seja, você tem que se livrar. Todos os seus crimes não são crimes, são atos de generosidade, são atos de bondade. Né? Agora o cara aqui, a esquerda matava os meganhas mesmo, atirava de verdade. Olha o cara falando de boca cheia. Tá certo? Ora, porra! Né? Agora, contra a violência dos golpistas, dos torturadores, respondemos pela violência revolucionária. Mentira! Vocês começaram a fazer guerrilha já em 1963, antes do golpe. E depois vem com essa desculpa de que foi reação ao golpe. Foi nada.